concreta, eu percebi que você insistiu muito nisso. Eu tenho a impressão que os colegas e outros que não estão aqui participariam talvez dessa opinião. A ufologia é uma coisa muito pessoal para quem viveu isso. Eu estou falando isso porque eu vi algo que me convenceu, embora esteja acostumado com todos os fenômenos astronômicos, meteorológicos, tudo o que eu vi realmente estava fora de... Qual é a sua atividade fora? Eu trabalho na indústria automobilística, trabalho na área de computação, minha formação de curso superior é de matemática, né? Então eu tenho alguma experiência nessa área de astronomia desde longos anos. Eu estou acostumado a olhar para o céu, mas nunca dei cabeçada em poste, sabe? Uhum. Agora, o que eu queria talvez dividir com eles, eu acho que isso talvez seja uma coisa muito importante. Por quem vê, o telespectador que está agora assistindo, poderia ficar na posição que você está, né? Querendo uma coisa assim palpável. De costas. Não dá para ter essa coisa palpável. Isso nos foi negado até hoje. O que nós temos é filmes, fotos e testemunho de pessoas acima de qualquer suspeita, como pilotos de aviação, militares. Inclusive, essas pessoas que foram submetidas a uma série de testes, de ensaios, inclusive hipnose, com regressão mental, e se conclui realmente que eles passaram por experiências realmente estranhas. Isso tudo são provas do fenômeno em si. Fala de um caso. Deixa eu citar um caso. O famoso caso de Barney Beth Hill. Em 1961, estava voltando de uma viagem de férias, lá próximo de Nova York, New Jersey, etc. Naquela área. Eles foram acompanhados por um objeto, esses viram esse objeto descer, e depois, daí para frente, a coisa parece que não tinha tido sequência, olharam para o relógio e perceberam que faltava 2 horas na vida deles, que eles não conseguiram registrar. A coisa parou aí. Foram procurar um especialista, o Dr. Benjamin Stein, um psicólogo, e esse homem, com muita habilidade, conseguiu trabalhar com eles a nível de hipnose, e entre outras coisas, para encurtar o assunto, os dois estiveram dentro da nave, no solo, não viajaram com isso. E lá dentro foram submetidos uma série de exames, de testes e tudo. Entre eles um teste que fizeram na Beth Hill, uma perfuração no abdômen dela, que hoje nós chamamos de laparoscopia, em que eles na nave indicaram que ela estava grávida. Havia um processo de gravidez Isso em 40 e... Não, em 61. 61. Mas o ponto mais importante é que ela conseguiu conversar com o comandante desse objeto, e ela viu um mapa estelar na parede. E o comandante perguntou a ela: você entende? Você pode localizar onde nós estamos? A língua provavelmente é uma língua mental, porque ela traduz tudo isso a nível de hipnose. Não se sabe se foi dito em inglês ou se ela compreendia telepaticamente o que ele dizia. Isso ficou meio nublado, né? Mas havia uma compreensão, havia uma comunicação. Então ele perguntou para ela se era possível ela dizer onde nós estávamos naquele mapa. Ela disse que não. Então ele fechou o mapa. Ela falou: não, um momento. Tem pessoas na Terra que conhecem isso. Quis até levar aquilo de volta. Então ele ainda teve, em uns momentos ele mostrou um mapa com linhas ligando pontos, né, no céu. Era um mapa muito bonito, de efeito tridimensional. Então ele disse que as linhas muito cheias eram linhas de circulação comercial, as linhas cheias mais finas eram linhas de voos normais, né? E as tracejadas eram de exploração, na qual a Terra estava inserida. Mas quando ela revelou esta imagem na hipnose, foi feito um desenho, uma astrônoma americana chamada doutora Marjorie Fish topou a parada, comprou a briga de testar se aquilo lá que ela viu era verdade. Beth Hill era uma dona de casa comum, como todas as nossas mulheres são, né? E ela conseguiu, com o tempo, depois de muitos anos de muita pesquisa, comprovar que o que ela viu foi real. Aquele mapa era mostrado dentro de um referencial que não era o da Terra, e ela ainda tinha indicado 6 estrelas que não constavam dos nossos catálogos astronômicos. Só foram divulgados muitos anos depois. Isto é uma prova. É uma prova que nós, ufólogos, consideramos um dos casos mais clássicos. E o cara como é que era? Eles eram seres de uma estatura média, não muito baixa nem muito alta, mais para baixo do que alto. Os olhos eram ligeiramente esgazeados, assim, bem puxados, assim. Um caso curioso que ocorreu aqui no estado de São Paulo, Pirassununga, no caso de Tiago Machado, né? Só para dar uma ideia, de repente viram um objeto descendo.
A mãe do Tiago viu aquilo, chamou o Tiago olhou, é um paraquedas, não sei o que é isso, vou lá ver perto. Um objeto desceu atrás dos morros, ele saiu correndo no meio do mato e foi até lá. Quando ele conseguiu localizar o objeto, estava pousado. Um objeto talvez de 6 metros de diâmetro, com 3 pés, no solo pousado. O Tiago, quando chegou próximo ao objeto, talvez 10, 12 metros, ficou olhando um objeto diferente. De repente a cúpula em cima abriu e saiu um ser flutuando e desceu até o solo. Na hora ele ficou meio assustado. Ele, sem nenhuma cultura, quando ele viu aquele ser relativamente baixinho, 1,30 m, 1,40 m, ele até imaginou, bom, é pequeno, dá para encarar. E foi se aproximando. E, de repente, esse ser, ele percebendo pelo escafandro que esse ser usava, pela máscara, ele percebeu que tinha os olhos também desse tipo, por causa da Betty Barney Hill, meio esticado e meio oblíquo. Ele ficou meio assustado. Ele puxou um maço de cigarro do bolso, acendeu o cigarro e, na ignorância dele em si do que estava acontecendo, ele não fazia ideia frente ao que ele estava, ele ofereceu o cigarro, jogou massa de cigarro para o ser. O ser deu um passo para trás, abaixou a mão, aquele maço flutuou numa posição de uns 30 centímetros, grudou na mão do ser, ele encostou na perna, não se sabe se ele enfiou no bolso ou não, porque aparentemente não deu para ver, o maço desapareceu ali. Logo depois, os familiares, mais um para morrer de câncer lá. Os familiares do Tiago foram atrás dele. De repente, aquela multidão toda foram se aproximando. Quando os seres desse objeto perceberam que estava a multidão se aproximando, o ser voltou, sempre de costa para o Tiago, sempre de frente para o Tiago, de costas para a nave, flutuou e entrou na aeronave, nessa nave. O Tiago ainda imaginou de querer entrar nesse objeto. Nesse instante, no alto da cúpula, aparece um ser com uma espécie de uma caixinha na mão com uma ponta e disparou um tiro, aparentemente de luz. É algo parecido com laser, mas não é laser, uma energia desconhecida. Atingiu a coxa direita do Tiago. Ele ficou completamente paralisado. Logo em seguida, a nave levantou o voo, saiu e foi embora. Esse caso, inclusive, foi pesquisado pela Aeronáutica Brasileira, lá de Pirassununga. Uma coisa curiosa, nós sabemos que a energia que envolve todo o disco tem origem eletromagnética, interfere em televisões, interfere em transformadores, faz uma série de efeitos. Houve casos em que o objeto passou e torceu troncos de árvores, sem quebrar, torceu e entortou totalmente. Nós concluímos que quando o Tiago imaginou se aproximar do objeto, talvez eles tenham disparado para proteger a integridade dele. Porque se ele se aproximasse muito na hora da nave sair, seria totalmente destruído ou queimado em função desse campo. É uma conclusão que nós tiramos do caso. Nesse contexto todo, eu acho que é muito importante se mencionar as experiências dos astronautas e dos cosmonautas soviéticos. É muito importante porque eles são pessoas muito bem treinadas, são tecnicamente qualificadas, e a gente sempre dá muito valor aos relatos dos astronautas e dos cosmonautas. Especialmente a um relato feito por um homem que é uma autoridade mundial em astronáutica, que é Maurice Chatelain, é um matemático, colega do Ademar Jean de Mello. E Maurice Chatelain foi praticamente o chefe de comunicações das missões Apollo com a Lua, aquelas missões lunares. Maurice Chatelain, nos trabalhos que ele publicou, ele afirmou categoricamente, claramente, todas as missões Apollo e Gemini foram acompanhadas por OVNIs. Ele afirmou exatamente isso nos livros dele. Quer dizer, é uma autoridade mundial em astronáutica. Sem contar um outro episódio muito fascinante, que rodou o mundo todo, criou uma polêmica, uma celeuma fantástica, que foi o contato que parece ter havido entre os cosmonautas Vladimir Kovalyonok e Viktor Savinik, na Salyut 6, e que motivou uma reunião, em 81 agora, no Gosplan, que é o Ministério do Planejamento Soviético. Nessa reunião estavam 12 cosmonautas e 200 cientistas, entre físicos, matemáticos, engenheiros, o diabo 4. Quer dizer, só para quê? Para discutir um filme que teria sido feito a bordo da Salyut, onde eles mostram a aproximação de um objeto esférico, e nesse objeto haviam seres lá dentro, que teriam passeado, inclusive, pelo espaço, ao redor da nave, se aproximando da Salyut, sem aparelhos de respiração visíveis, pelo menos. Então, esse caso foi um dos casos mais recentes e mais controversos na ufologia mundial, porque envolveu dois grandes nomes da cosmonáutica soviética, Vladimir Kovalyonok e Viktor Savinik. Obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Exatamente. Agora eu vou repetir a minha pergunta. Vocês têm certeza de que eu não seja um ser de passado?
vocês. Tá?